Boa noite a todos. Todo mundo está sentindo mais ou menos bem? É exuberante? Espero que nosso estudo seja de uma vantagem. Quando eu recebi esse convite, a nossa irmã Maria Aparecida Guzmão disse que o assunto seria escatologia. Até hoje à tarde eu não sabia mais do que isso, porque alguma incompatibilidade fez com que a comunicação entre computadores não funcionasse, de modo que o que os irmãos vão receber não é exatamente o que ela planejou, porque eu não sabia o que ele tinha planejado. Mas talvez Deus, que é soberano em todas as coisas, esteja planejando uma coisa que vale a pena também, mesmo que não seja exatamente o que está no seu programa. Porque eu quero falar durante esses dias sobre toda essa gama de escatologia, aquilo que diz respeito a tudo que está à nossa frente e que sem a revelação divina não seria acessível a nós. Nós poderíamos nunca adivinhar como que é esse futuro se não fosse esta revelação divina. Eu sei que pessoas têm experiências que se dizem próximas à morte. Por exemplo, quando eu estive em João Dourado, em Bahia, talvez 15 anos atrás, pastor Renato me mostrou um vídeo que foi gravado aqui em Gravatá, não muito longe daqui, contando a experiência de Salomão Santos, que faleceu depois de misturar drogas com algum remédio, que ele foi advertido que isso poderia fazer muito mal, e o resultado foi que fez muito mal, sim, e ele chegou a apodrecer internamente e finalmente morreu. E 8 horas depois, prometida pela mãe dele para o médico espírita, ele voltaria e seria uma bênção. Quando ele estava definhando no UTI, a sua mãe, que orava por ele, disse para o médico: meu filho vai ser uma bênção. O médico disse: seu filho vai morrer, nem sei por que ele está vivo ainda. Ele disse: meu filho não for uma bênção, eu vou aceitar a sua religião. Era médico espírita em Rio de Janeiro. Mas se ele for uma bênção, o senhor vai aceitar meu Jesus. E para a glória de Deus, aquele médico hoje é pastor, pregando a palavra que ele antes desprezava. Mas isso não é exatamente a parte da história que eu queria contar. O fato é que quando ele morreu, a experiência que ele conta é uma experiência que não bate exatamente o que a Bíblia diz vai acontecer quando a gente morre. Aliás, a Bíblia não explica muito bem que papel, por exemplo, tem os anjos em nos levar para o paraíso. Como que é esse paraíso? Ele conta tudo. Gastou mais de 1 hora contando sua experiência de deixar o corpo, ver o corpo, ouvindo as pessoas falando, e os demônios vindo para levá-la, porque ele era uma pessoa muito pecador. Mas antes dele falecer, ele tinha só levantado as sobrancelhas,
quando alguém diz: se você não pode levantar o dedo, faz qualquer gesto que você está aceitando o Evangelho. Os demônios vieram para levá-lo e apareceu um anjo para levá-lo à presença do Senhor. Toda aquela experiência de passar para o paraíso, ter um exército celestial, passar por meio dele, para lutar contra os demônios aqui na terra, toda aquela parte, até o momento, 8 horas depois dele falecer, ele cair da placa onde ele estava aguardando o enterro, e o médico dizendo: cruz credo, cheio de medo naturalmente, e Salomão dizendo: glória a Deus. Hoje ele está lá no Rio trabalhando com pessoas necessitadas, envolvidas com drogas e tudo mais. Quando eu digo que a Bíblia é a única fonte, eu quero dizer a única fonte segura sobre como que vai ser o futuro. Segura no sentido que nós temos que entender bem o que a Bíblia ensina, porque se nós não entendermos bem o que a Bíblia ensina, nós não teremos nenhuma segurança que nossa explicação sobre o futuro é de fato verdade, e que essa experiência que eu espero passar, não muito tempo no futuro, e vocês vão passar também, não sou eu, seja uma experiência que não amedronta, que não seja uma experiência que você tenha medo de passar, mas que você entenda que é a porta para a nossa entrada na presença do Senhor. Eu queria que nós orássemos antes de nós olharmos para a palavra de Deus sobre este tema, escatologia, que inclui morte, estado intermediário, diz respeito à ressurreição do corpo e naturalmente foca muito na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Quem aqui está especialmente familiarizado com o trono de Deus? E a tua glória seja manifesta todos os dias da sua vida, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Irmãos, a Bíblia ensina que a promessa que Deus deu para Adão e Eva, que no dia em que eles desobedecerem a sua ordem de não comer dessa fruta proibida, porque se eles comessem, eles morreriam. Isso em Gênesis capítulo 3, versículos 3 e 4 mostram de uma maneira muito clara que a morte não é natural. Talvez os evolucionistas, talvez os estudiosos vão dizer que a morte é natural para todas as criaturas, mas para o homem e a mulher a morte é contra a natureza, é um castigo, é o fruto e consequência de rebelião contra Deus, a fonte da vida. Essa morte, eu entendo, seria reconhecível pela cessação dos processos do corpo físico. O coração para de bater, os neurônios param de funcionar, o sangue para de circular e a pessoa se torna tão inerte como esta madeira aqui desse púlpito. Mas a Bíblia diz que a morte não é somente física.
que a morte também é espiritual. E a ideia de morte espiritual tem a ver com o hiato, a separação entre o homem e sua fonte de vida. Tal como, se eu parar de respirar, ou se por alguma razão meu coração agora parar de bater, esta vida física para, a mesma coisa acontece na área espiritual em relação a Deus. Quando alguém é separado de Deus, quando ele é carente de sua glória, diz Romanos 3:23, ele morre espiritualmente. Efésios 2, primeiro versículo, Colossenses 2:13 e outros textos tratam desta morte em delitos e pecados. Pecado que nos separa da fonte da vida. Mas a Bíblia também diz que para nós recebermos vida em Cristo, nós temos que morrer com Cristo. Então, uma morte aquática, batismal, em que a pessoa é sepultada na água, ressuscita a água e biblicamente explica como nós recuperamos a vida, de maneira que uma vez que você já morreu com Cristo, você que estava morto passa a ter vida. Então a morte da morte é através da morte com Cristo. Uma morte salvadora, uma morte de união com o Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, versículos 4, 5, 6, Colossenses 2, 11, 13, que explicam claramente esta realidade de morte com Cristo. Morte física, morte espiritual em termos de separação, morte com Cristo em termos de união, sermos unidos a Ele. Mas a Bíblia também fala de uma segunda morte, que é a morte eterna. Nós lemos sobre isso em Apocalipse capítulo 20, onde o profeta, recebendo da parte de Cristo esta informação sobre a segunda morte. Em outras palavras, as pessoas que estão no cemitério de Recife, Vila Alpina, São Paulo e milhares de cemitérios ao redor do mundo, que quando eles ressuscitam, ou vão ressuscitar para a vida, ou eles vão ressuscitar para serem julgados e ser lançados no inferno, que é a segunda morte, a morte eterna. É incrível, irmãos. Pouca gente neste país que não sejam comprometidos cristãos, crentes do Senhor Jesus, pensem sobre o juízo final, o julgamento, e apontar para o homem, Hebreus 9:27, morrer uma vez e depois o juízo, seguida pela segunda morte, a morte eterna. Agora, talvez alguém aqui está questionando: por que existiria um lago de fogo, que é realmente um vulcão, em que pessoas ressuscitarão
para ser punidos eternamente. Por que um castigo tão radical, sem fim, correspondente à vida daqueles que, pela graça de Deus, foram perdoados e foram unidos a Cristo, de maneira a tornar-se filhos de Deus? E a resposta melhor que posso dar para os irmãos é que o inferno existe para a glória de Deus. Muita gente só fala no amor de Deus. Eu estive vendo pastor da maior igreja americana, 45 mil membros, Joel Austin, falando Larry King no CNN. Ele explicou claramente, definitivamente, que ele não fala sobre o inferno. Ele não diz que não existe, ele simplesmente não fala sobre isso. Eu não falo sobre nada que possa perturbar os membros da minha igreja. Em outras palavras, eu só falo sobre o amor de Deus, e que Deus quer sempre o seu bem, e nunca se menciona castigo nenhum. A razão do castigo, meus irmãos, é para glorificar a Deus, porque o tamanho do crime é que marca o tamanho do castigo. Se alguém mata uma formiga, o seu castigo é não existente. Se ele mata um cachorro, como a dona Mary McCaskill, da Escócia, deve ter já falecido, quando leu no jornal que alguém tinha matado um cachorro, ela sentou no sofá e começou a chorar copiosamente. Ela simplesmente não aguentou pensar na tragédia de um cachorro sendo morto por um machado. Se alguém mata uma pessoa, o crime já inclui, uma vez julgado corretamente, cadeia, e em alguns casos a morte. Imagina que significa insultar, rebaixar a Deus, blasfemar o seu nome, odiá-lo, e longe de cumprir qualquer ordem que Ele nos dá, vai ser castigado correspondendo ao tamanho do seu crime. Os irmãos trouxeram a Bíblia. Eu recomendo para estes estudos a Bíblia. Se os irmãos não trouxeram a Bíblia, que Deus os abençoe em relação a essa falha grave. Isaías 48. Isaías 48, 9. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por isso que muita gente está viva hoje. Por amor do meu louvor, eu a contive para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a nenhum outro. A
Bíblia ensina que tudo que acontece, a própria criação, é para a glória de Deus. E que o homem que não glorifica a Deus, por causa da evidência, não somente da sua existência, da sua bondade, sua paciência, da sua tolerância, essa pessoa é culpável. Ele é indesculpável em termos de trazer no dia de juízo alguma desculpa. Eu não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele não parou para pensar a evidência, não somente do amor de Deus, não apenas da lei de Deus, não apenas da consequência de tudo que nós envolvemos, porque este mundo, as leis do mundo é que todo efeito é produzida por uma causa, e não dá para escapar essa lei em nenhuma instância. Mas para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8:28, Deus opera para a sua glória, fazendo tudo para o bem daqueles que o amam. Essa alegria que nós temos aqui esta noite de ser privilegiados filhos de Deus e ter estas gloriosas promessas que tudo que acontece, coisas boas, coisas ruins, coisas que nós gostaríamos muito que não acontecessem, tudo tem uma só finalidade: para glorificar a Deus, para colocar Deus em primeiro lugar, para buscar sempre o seu reinado e todas as outras coisas para a sua glória. Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículos 5 em diante. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, que seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Os amados irmãos que estão fazendo o bem, que estão procurando glória e que estão procurando imortalidade, estão olhando para um futuro eterno em comunhão com Deus. Deus está prometendo nesse texto glória para vocês, estão prometendo honra para vocês. Por outro lado, para aqueles que desprezam a manifestação do seu amor e glória para todos nós, Deus está aumentando a ira contra eles. Capítulo 3 de João, versículo 36, muito conhecido texto, que diz claramente que a ira de Deus
já paira sobre aqueles que rejeitam o Filho, que eles não verão a vida, mas a ira de Deus permanece sobre eles e permanecerá no dia de juízo final. Qual o destino dos salvos? Temporariamente, o destino é o céu. Literalmente, o terceiro céu. Temos 3 céus: o céu acima da nossa cabeça, esse céu azul. Temos o céu das estrelas, sol, lua, estrelas. E temos o céu do trono de Deus. Esse céu está identificado na palavra de Deus com o paraíso. Portanto, quando Jesus falou para o ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso, ele está prometendo que a morte deste ladrão será galardoada não com julgamento e condenação, mas será galardoado com condução diretamente para a presença de Deus no paraíso. Lucas 23, 43, que trata disso, ou como 2 Coríntios 12, versículo 4 diz: o terceiro céu. Atos 1:9 chama isso das alturas. Isso não quer dizer, claramente, não quer dizer que o céu está distante de nós. Porque quando nós nos convertemos e somos exaltados, mesmo antes de morrer, para participar com Cristo nos chamados lugares celestiais, está falando daqui da terra, onde se dá para cruzar de um para o outro instantaneamente. Portanto, não imagina que vai demorar muito tempo para chegar no céu, porque está muito longe, além das estrelas, por exemplo. Não, é uma outra dimensão, e nós não temos nenhuma capacidade de imaginar como que é essa dimensão, a não ser esses textos que falam que, e pessoas que dizem que têm visto as glórias do paraíso e têm voltado para continuar a viver aqui na terra maravilhosamente. Quando chegamos no capítulo 21 de Apocalipse, nós encontramos a Nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva ataviada, e que é uma referência, interessantemente, à igreja que está com Cristo, aqueles que morreram com Cristo ou dormiram em Cristo, é uma outra maneira de dizer, aqueles que já morreram com Cristo nestas águas de união com Ele, agora voltam na Nova Jerusalém, descendo do céu para a terra, de maneira que no futuro nós reinaremos com Cristo aqui na terra. Pelo menos assim diz Apocalipse 1:6, 5:10 e outros textos que falam sobre a volta de Cristo. Efésios capítulo 1:20. Dá uma olhada na sua Bíblia em Efésios 1:20. Diz aqui: esse poder que levantou Jesus dentre os mortos, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio,
e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Aqui nós percebemos que existem duas eras, uma era que refere ao tempo antes de Cristo e a era depois de Cristo, depois da sua morte e ressurreição. Em outras palavras, toda a história é dividida em duas épocas, ou dois aiones, para usar a palavra grega que Paulo usou neste texto. A era deste presente aion refere à vida normal aqui no mundo. Nascidos, crescendo, vão para a escola, trabalham, envelhecem e morrem. Sua experiência é a experiência desta era. Esta era com suas aberrações culturais, com seu pecado, com seus interesses, com toda a sua confusão e guerra e conflitos e tudo mais. Até a vinda de Cristo, esta é a única era que existia. Mas com a vinda do Messias, isso era a esperança dos judeus também, que a nova era começaria com a vinda do Messias, e de certo modo é a esperança de judeus até hoje. Se ir para Israel e falar com aqueles judeus ortodoxos, estão esperando a vinda do Messias. Para quê? Para instituir a nova era. Esta nova era é caracterizada por justamente estes elementos que nós temos falado sobre a morte de Cristo, sua ressurreição, que vai se completar com a ressurreição de todos os santos. Neste intervalo entre a morte de Cristo e aqueles que morreram com Ele, estão unidos a Cristo, aguardando a segunda vinda. A Bíblia chama dos últimos dias, são pessoas que estão vivendo nas duas eras simultaneamente. Todo mundo aqui tem todas as características da velha era. Estão envelhecendo, tem doenças, ocorrem acidentes, tem dores, precisam comer para sobreviver. Sua morte com Cristo, que começou sua vida nova em Cristo, é sua participação na nova era, o novo aion. Essa participação, portanto, é uma participação que não retira você da velha era. Você continua vivendo no corpo, continua tendo os mesmos problemas que as pessoas que nunca aceitavam a Cristo, as mesmas dores e acidentes e doenças e envelhecimento e finalmente morte física. Só que a Bíblia não admite que o crente que já morreu com Cristo morra novamente. Ele agora dorme em Cristo. Então este estado intermediário é um período em que parte de nossa participação na velha era termina, a gente não sente mais nenhuma dor, a gente não sente talvez o passar do tempo. Eu acredito que a volta de Cristo, que é prometido na palavra de Deus, é breve para pessoas que viviam na época de Paulo, que viviam no segundo século, terceiro século, todos estavam esperando logo a vinda de Cristo. E Paulo, que esperava a volta de Cristo durante sua vida, quando ele morreu decapitado em Roma, mais ou menos no ano 66 ou 7,
sob o terrível governo de Nero. Quando Paulo morreu, ele entrou nesse estado chamado intermediário. Esse estado em que ele dorme em Cristo, esperando o toque da última trombeta e a ressurreição do corpo. Porque, queridos irmãos, a Bíblia não antecipa esse período de intermediário como um período de glória. A glória vem na segunda vinda de Cristo. Ele diz que é muito melhor estar com Cristo, mas ele nunca explica melhor em que sentido. Para nós sabermos, por exemplo, que atividade minha mãe está participando, que faleceu em 1959, que atividade tem esses santos? A Igreja Católica inventou o que a Bíblia não diz nada sobre esse período de atividades, de boas obras, eu não sei o que mais, ou talvez intercessão, uma coisa dessa natureza. A Bíblia simplesmente usa essa palavra, dormir em Cristo. Agora, dormir, como os irmãos sabem muito bem, não somente significa falta de atividade, falta de consciente atividade, mas falta de consciência do passar do tempo. Eu gostaria de pensar que no dia que eu falecer e a volta de Cristo será tão rápido, mas tão instantâneo, que em 1000 anos, vamos dizer que demore 1000 anos, eu ficarei consciente apenas de um dia, porque com Deus 1000 anos vale um dia. E se ele voltar em menos de 1000 anos, esse tempo menos também. Portanto, é por essa razão que a Bíblia diz que a volta de Cristo é sempre breve. Nunca, nós estamos 60 gerações desde a morte de Paulo e os primeiros cristãos, 60 gerações. Os irmãos podem imaginar, portanto, que quando ele diz eu volto logo, como ele diz tão claramente em capítulo 22 de Apocalipse, que essa volta logo é para todos nós. Por quê? Porque a vida em si é apenas um vapor deste ar, é uma experiência de estar e não estar mais. Meus amigos, eu era jovem, sempre era jovem, até uns poucos, não sei se posso dizer anos ou meses atrás, de repente eu fiquei velho. E a gente não sente velhice, é simplesmente que estou velho. E olho no espelho e diz alguma coisa ruim aconteceu. Mas a volta de Cristo eu posso estar totalmente errado nesse ponto, porque a Bíblia não explica exatamente o que quer dizer essa ideia de dormir em Cristo. Apenas que isto explica para mim um dos grandes enigmas que cada geração
que de crentes genuinamente convertidos sempre esperavam a volta de Cristo na sua geração, tal como Paulo esperava, e como minha mãe esperava, e como eu esperava quando eu tinha 14, 12 anos e a Segunda Guerra Mundial, eu comecei já a interpretar todos aqueles indivíduos com Hitler, Mussolini, Stalin, está tudo lá na Bíblia. Só que eu estava errado, não era bem assim, né? E nós temos tantos livros que a gente vai mencionar depois de interpretar a volta de Cristo durante a história. 1260, por exemplo, Joaquim de Fiore, ele esperou a volta de Cristo também. 1260, meus irmãos, é muito tempo atrás. Imagina toda essa perturbação no mundo no ano 1000, quando a gente está esperando a virada do milênio, e também, óbvio, no segundo milênio, quando a gente está esperando Jesus voltar. E ele volta assim, e nós vamos explicar a razão bíblica que ele não voltou ainda, mas esta ideia de estado intermediário, então, é um estado de estar no paraíso, estar com Cristo, estar em todas aquelas boas situações, mas talvez não muito ativo. Estado intermediário, portanto, a separação do corpo que vai deteriorando no túmulo e a alma que está com Cristo. Abrem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4. Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Dormir não é motivo de tristeza. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar do trompeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então aqueles que ressuscitam, Jesus traz suas personalidades, suas almas, se quiser, seus espíritos, aquela essência do você. Quem é você que está dentro desse corpo, que agora fica separado durante um tempo e está com Cristo, mas Cristo na sua volta trará junto com Ele para juntar corpo e espírito. Só que esse corpo vai ser um corpo totalmente novo. Eu espero ser um pouquinho mais atraente. Eu creio que a maioria de nós gostaria de ser um pouco mais semelhante a Miss Brasil, qualquer que corresponde ao mais simpático, belo homem que existe. De qualquer maneira, você vai ser reconhecível. Por quê? Porque se
amnésia, isto é, o esquecimento de tudo, apagar da sua memória, você não pode ser julgado. Julgamento é sempre para pessoas que lembram o que fizeram, e que é você mesmo que teve essa história na velha época, e que agora na ressurreição é o mesmo fulano de tal. Você vai ter novo nome, claro, né? Como a palavra de Deus diz, mas essa experiência vai ser uma experiência em que a memória vai ser bem clara. Eu sou eu, e não outra pessoa. Sheol e Hades são dois nomes, hebraico e grego, que descrevem o túmulo. O pensamento do Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías, nós encontramos a palavra sombras. Sombras para descrever as almas das pessoas que foram recolhidos para a morte, aquele estado de morte. O que é uma sombra? É algo que não pode fazer nada. É uma coisa, mas não tem nenhuma força, não tem nenhuma possibilidade de atividade. Sombra é sombra. E onde vem em português nossa palavra assombrado. Você teve alguma experiência com essa região das sombras? Você fica assombrado. Espero que ninguém aqui tenha muita experiência com isso. Essa que os que tratam de chamar as pessoas que morreram a voltar, não pela ressurreição, mas de reincorporar-se e tornar-se visíveis novamente. A Bíblia não dá muita base para pensar, na minha opinião, que Samuel realmente voltou naquela história da pitonisa de Endor. Eu gostaria de pensar que foi um demônio. E experiências de pessoas como o Bispo Pike. Bispo Pike foi um anglicano que não era crente, não, era um liberal que tinha ideias bem contrárias à palavra de Deus. Seu filho faleceu, então ele foi para um médium para buscar contato com esse filho, e o filho apareceu, justamente como no caso de Samuel. O interessante é que aquele filho começa a contar coisas que ninguém sabia, senão o pai ou outra pessoa conectada com ele. Para quê? Para confundi-lo e levá-lo a crer que era ele mesmo. O Espiritismo, então, que chama estas pessoas que estão mortas a voltarem, com certeza tem que entender que os demônios não têm nenhuma dificuldade em criar personagens e conhecer fatos que eles depois vão utilizar para convencer aqueles que buscam esses poderes. Sheol e o túmulo. Mas interessantemente, quando se trata de Jesus, por exemplo, na mensagem de Pedro no dia de Pentecoste, quando diz, citando o Salmo 16, não deixarei meu amado, isto é, o filho, no túmulo, no Sheol.
a palavra de Deus, deixe-me olhar para o texto junto com os irmãos em Atos, capítulo 2. Não deixarei este filho ou este amado não me abandonarás, versículo 27, no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofrerá decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, me encherás de alegria na tua presença. Porque este corpo de Cristo aguarda em esperança e não passa pela decomposição. Mas a palavra Sheol, ou Hades, aqui no original, no versículo 27, traduzido nessa versão como sepulcro, é justamente aquele lugar dos mortos onde a gente enterra aqueles que morreram. Agora, a morte dos ímpios e como isso é descrito em a história do rico e Lázaro, é um desafio para a nossa interpretação, porque, como os irmãos sabem, o rico, antes da ressurreição do seu corpo, já está em chamas e já está sofrendo como se estivesse no inferno. Porque eu não sei bem explicar, porque a ideia de que os que não foram ainda julgados e não foram ainda lançados no inferno, segundo Apocalipse capítulo 20, e este rico que está com esta sede terrível, esta tortura de sede, esperando que Lázaro possa trazer uma gotinha de água para molhar a sua língua. De qualquer maneira, é terrível morrer sem Cristo. O que mais podemos dizer sobre esse texto? Que não há nenhum retorno, não há nenhum arrependimento depois de morrer. E vamos que deixar por lá. Agora, a ressurreição é aquilo que todos nós esperamos. A Bíblia enfatiza, coloca em primeiro lugar a importância da ressurreição. Ou a volta de Cristo antes de morrer, se nós estivermos vivos ainda na terra, a transformação de nosso corpo, de um corpo que está sujeito a todos aqueles males da velha época, para passar para ter todos os benefícios e qualidades da nova época, a nova era, maravilhosa. A palavra de Deus descreve esse período como um corpo espiritual, e nós podemos ter uma noção como que é esse corpo quando nós vemos Jesus entrando naquela sala onde estão os discípulos, os 11 discípulos, quando ele ressurge e aparece com as portas fechadas. Em outras palavras, é um corpo que não é impedido por aquilo que nós chamamos de barreiras físicas. Se você for transformado nesse instante com a volta de Cristo para ser arrebatado, seu corpo terá duas características imediatamente óbvias. Uma delas, a possibilidade de passar por essa parede ou por esse teto e telhado sem nenhum problema. Vai subindo. Sendo corpo, isso é impossível para nós imaginarmos um corpo que não é impedido por nada, nenhuma barreira física.
A outra realidade é que esse corpo não tem peso nenhum. Ela flutua, ela vai subindo ou descendo, como quem está numa nova dimensão. Por exemplo, na água, você vai subindo, descendo dentro da água, porque você tem mais ou menos o mesmo peso de deslocação que seu corpo fornece. Então, este corpo espiritual, que é maravilhoso, claro, que é um corpo que pode comer. Jesus comeu peixe com seus discípulos. Ele, como diz Atos capítulo 1, comeu com seus discípulos. Ele participou com eles lá em Emaús. Ele mostrou suas mãos furadas, os seus punhos furados. Muito interessante. Segundo 1 Timóteo, Himeneu e Fileto ensinavam que a ressurreição já tinha ocorrido. Eles ouviram Paulo explicar que a morte com Cristo, a ressurreição com Cristo, era a ressurreição. Então eles chegam à conclusão que não haverá mais nenhuma ressurreição. Quando eu estive em Edimburgo, aparece um senhor reconhecido mundialmente como o maior estudioso do Novo Testamento do mundo, Rudolf Bultmann. E ele vai falando, e nós tivemos a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele. E um da nossa turma evangélica perguntou para ele: o senhor crê que Jesus ressurgiu? Eu creio. Nós que sabíamos bem que ele não queria, perguntar de novo: o senhor crê que o corpo de Jesus saiu daquele túmulo de José de Arimateia? Ah, não, eu não creio nisso. A ressurreição de Cristo ocorreu na mente dos discípulos. É uma ressurreição virtual, na cabeça. Isto é, você imagina Jesus ressurreto. Imagina que ele está junto com você, tal como aquela senhora de Columbus, Mississippi, quando eu pastoreava ou falava naquela igreja lá, e ela diz: meu marido veio sentar aqui lá dele, ele já tinha morrido. Então ela vem sentar ali, né? É uma imaginação dela. Meus amigos, não siga o pensamento de Rudolf Bultmann. A ressurreição não é virtual, é real. E nós viveremos eternamente com Cristo na terra, nova terra, obviamente, reciclada. Porque corpos existem e gozam da realidade da terra. Só é ótimo para anjos, mas não é tão bom para a gente com corpos. E por isso que Deus renovará este mundo, e nós estaremos vendo outros textos nesse sentido. Eu estou vendo não somente que o relógio avançou, mas que os irmãos que estão com um desejo de estar numa outra posição do que sentados, e com os olhos fechados em vez de abertos, eu quero recomendar que os irmãos sigam esse impulso da velha época, que a gente tem que descansar. E amanhã, quando os galos estão gritando aí, porque estamos aqui numa terra mais distante da grande cidade, pelo menos em São Paulo, a gente não escuta mais galo nenhum.
vocês vão saber que o novo dia está raiando e que estaremos estudando mais sobre escatologia. Vamos ficar em pé, vamos dar graças a Deus, vamos dar a palavra a Dona Maria Aparecida Guzmão a explicar para todo mundo como é que nós vamos sobreviver nos próximos dias. Senhor, muito obrigado, que a tua palavra nos enche de ânimos sobre o futuro glorioso, porque realmente aqueles que procuram glória, que buscam honra e imortalidade, receberão, se persistem em fazer a vontade de Deus. Oh Deus, abençoa teu povo que reuniu-se nesse lugar. Dá-lhes uma noite não só de descanso, mas uma noite de paz e de grande desejo de continuar buscando e ouvindo, estudando tua preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém.